Artigo 209. As ações previstas neste capítulo serão propostas no fórum do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente: inciso 1, o Ministério Público; inciso 2, a União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios; inciso 3, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados, na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Artigo 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta nas exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 212. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Parágrafo 1º. Aplicam-se às ações previstas neste capítulo as normas do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que lesem direito líquido e certo, previsto nesta lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 213. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citando o réu. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior, ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Artigo 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. Parágrafo 1º. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Parágrafo 2º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. Artigo 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos,
para evitar dano irreparável à parte. Artigo 216. Transitada em julgado a sentença, quem impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente, a que se atribua a ação ou omissão. Artigo 217. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do parágrafo 4º do artigo 20 da Lei 5.869, Código de Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifestadamente infundada. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos. Artigo 219. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Artigo 220. Qualquer pessoa poderá, e o serviço público deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 221. Se no exercício de suas funções os juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 15 dias. Artigo 223. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo fundamentadamente. Parágrafo 2º. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 3º. Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4º. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, quando dispuser o seu regimento. Parágrafo 5º. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para ajuizamento da ação. Artigo 224.
aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 7.347. Título 7. Dos crimes e das infrações administrativas. Capítulo 1. Dos crimes. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 225. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Artigo 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. Artigo 227. Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Artigo 227-A. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, para os crimes previstos nesta lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência.